que pode ser que faça sentido para todos nós. Muito bem. Lembra da Sara, mulher de Abraão? A Sara, ela foi-se, né? Já estamos aqui bem adiantados na história de Abraão, né? E como a gente acredita que a Sara tem a ver com a igreja do Senhor que está na face da terra, então o que nós entendemos? Quando a Sara foi para Deus, aí o que aconteceu? Os filhos, cujos esses nomes têm nomes que têm muita ligação com o que vai acontecer aqui depois do arrebatamento da igreja, viu? Depois do arrebatamento da igreja, levando em consideração que de alguma forma a Sara representa a igreja, uma vez que a igreja foi levada para Deus, para os céus, estes filhos, Zimran, Joksã, Medan, Midian, Isbaque, Suá, todos com nomes que é de assustar e que tem a ver com a grande tribulação, ou seja, o tempo em que o anticristo, né, vai estar de uma certa forma dominando aqui essa face da terra, onde haverá uma tribulação que nunca houve, não há nesse momento e nunca mais haverá. É chamado o dia da ira do Senhor. Porque Zimran significa célebre. Você está vendo, a gente está vendo que cada dia, irmão, a mente, e isso aí é bom, do lado, de um sentido é bom, né? O lado que cada dia que a mentalidade, a sabedoria do homem vai, meu Deus do céu, a gente está acompanhando aqui, sabe, de momento em momento, esse giro que os astronautas estão dando agora, na órbita da Lua, né? Que vão chegar essa noite, 9 horas eles chegam aí. Tomara que dê tudo certo, né? Então, essa palavra Zimran representa o avanço cada dia mais da tecnologia. E é muito mais do que a gente já está vendo até os momentos atuais. Depois que a igreja for arrebatada, aí a gente passa para ver o nome do Joksã, que significa caçador, que faz a gente lembrar, sabe de quem? De um homem da história chamado Nimrod, que era um homem que tentava provar que não existe Deus. Um caçador, um grande caçador, inclusive ele morreu caçando, né? Tem uma longa história sobre esse Nimrod, mas o que eu quero frisar aqui é que esse caçador aqui representa aquele que confia em você mesmo. Lembra de Esaú? Também era um caçador e ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura em troca de um prato de comida. Então está relacionado também com coisas que vão acontecer, principalmente, não é que já não está acontecendo, mas principalmente durante a grande tribulação, pode ter certeza disso. O terceiro filho chamava Medan, que significa conflito. Aí sim, aí que nós vamos ver conflito. Hoje nós estamos vendo aí esses conflitos, aí Irã, Estados Unidos, né, Israel, esses conflitos que todo conflito é fruto exatamente da falta da fé. Não tenha dúvida disso, a falta da fé leva a divisões, a conflitos, e isso daí não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. O Senhor Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja preparada, que acreditou nele, que confiou no sacrifício que ele fez. Ele deu a sua vida para pagar o dote da sua igreja. Nós fazemos parte. Como eu estava falando para vocês, quando fala de fora da aliança de Deus com Abraão, eu e você, a gente não é judeu, a gente, né, não é israelita, não é hebreu, né? Então a gente estava fora, totalmente fora desta aliança. Mas aconteceu algo e porque aconteceu, deu-se o direito. Pastor, o que foi que aconteceu? Aconteceu que os verdadeiros da aliança, que eram os israelitas, eles rejeitaram o Salvador. Então deu-se o direito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, entramos para a aliança da fé de Abraão, através desse espaço que se abriu, glórias ao Senhor, né? E hoje somos todos igreja do Senhor,
que estamos esperando a qualquer momento o arrebatamento, o cumprimento do final dessa dispensação da igreja do Senhor na face da terra. E pode acreditar, minha gente, a igreja do Senhor está viva, ativa no planeta Terra e ela será arrebatada. Mas pastor, e aquelas pessoas que morreram desde quando começou a invocar o nome do Senhor, como Abraão, como todas as pessoas, Enoque que andou com Deus, todas essas pessoas, de uma certa forma, eles fazem parte desse povo abençoado do Senhor, que vão ser ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja, para receber os seus galardões e viver uma eternidade com Deus. Acredita nisso? Lembra que eu falei que a fé é para se viver e não é para se discutir? Vamos para então o quarto filho, que chamava Medan, ou Medan. Medan quer dizer conflito. Como eu disse, conflito é o que não vai faltar depois que a igreja for arrebatada. Lembra da Sara, que foi levada e aí começou a ter esses filhos, cujos seus filhos têm nome significativo. Já falamos aqui de 3, estamos no quarto, né? Um significa o avanço da tecnologia, o outro significa a força em si mesmo, né? O caçador, o bravo, o forte, lembra de Nimrod. O outro lembra de conflito e o quarto lembra de contenda. O conflito traz contenda, contenda traz guerras, traz todos quanto é tipo. E o quinto filho significa esvaziamento. Todas estas coisas esvazia o homem da presença do seu Criador. Lembra da época do dilúvio? Chegou um momento que o Criador ficou irado, porque o homem ele foi se afastando, ele foi se esvaziando do seu temor a Deus, de tal forma que Deus se iludiu. Não é assim na vida cotidiana da gente? Quando você, vamos supor, por exemplo, você monta uma empresa com tanta fé, com tanta vontade ali, aplica, de repente aquela empresa começa a esvaziar, aquela empresa começa a ir para baixo, começa a não dar certo, vai indo, você fala, não, vai dar certo esse negócio não, vamos fechar esse negócio. Então isso aconteceu por ocasião do dilúvio. Deus ficou super chateado porque a humanidade não teve, e isso, viu gente, é bom dizer que o homem no seu sentido ele é bom, mas eles foram se esvaziando de Deus na época do dilúvio por causa das manifestações de deuses pagãos, de divindades que não representavam o Senhor Deus aqui na face da terra. Pastor, e como é que esses deuses, essas divindades ou demônios vieram parar aqui na terra? Olha só, a palavra do Senhor diz que quando houve uma rebelião no céu, lembra do Lúcifer, que a cauda dele trouxe uma terça parte das estrelas. Então toda essa parafernália de demônios atua na face da terra, levando, esvaziando as pessoas de Deus. E é por isso que o nome desse quinto filho aí, viu, que significa esvaziamento. O nome dele era Isbaque. E por último agora, esse vídeo já está ficando grande, né? A Suá, que representa depressão. Pensa, se hoje a gente já está vendo depressão, toda depressão de alguma forma, veja bem, eu estou falando de alguma forma, tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui, ó. A intelectualidade do homem, a força em si mesmo, confiar em si mesmo, entrar em conflitos, entrar em contenda, se esvaziar de Deus. E aí vem o quê? A depressão é onde entra um elemento que faz a pessoa começar a se entristecer consigo mesmo e começa a ficar então depressiva. Então é isso que acontecerá assim que a igreja for arrebatada, exatamente cumprindo o que aconteceu quando Sara foi para a glória, e esses filhos trazem esses nomes que traz significados importantes, e é bom que a gente aproveite enquanto há tempo, busque o Senhor para que a gente possa ser levado para a glória. Como eu disse para vocês, na época de Abraão, na época que Sara morreu, que foi para a glória, então esses outros filhos dessa outra mulher que ele teve, a Quetura, eles foram levados para longe e ficaram fora da aliança que Deus havia feito com Abraão.
certo? Que Deus abençoe a todos e acompanhe o trabalho desta igreja, MVN Guanabara 2. Olha, você entra no YouTube, você escreve lá, MVN Guanabara 2, e você vai ver algum vídeo, alguma coisa que aconteceu lá na igreja de bom, e aí você vai entrar lá, se inscrever no canal, acompanhar a gente. Eu tenho certeza que você não vai perder com isso, porque a igreja está aqui na terra, e essa comunidade do Guanabara 2, da qual eu estou lá, ela faz parte dessa grande igreja, dessa grande unidade do Senhor, noiva de Cristo. Então tudo isso que acontece ali pode servir para edificação espiritual de cada um de vocês. Deus abençoe a todos no nome do Senhor.